Olá, meu nome é Camila Marins e está no ar um programa sobre engenharia, direitos, democracia e soberania nacional, que é produzido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, o SENGE Rio. Um projeto de lei do governo Bolsonaro pode alterar profundamente a regulação da profissão de engenheiros e de engenheiras no Brasil, com mudanças na Lei 5.194 de 1966. Proposto em 2020, o projeto de lei 1024 propõe, sob o argumento de modernização, a completa abertura do mercado para profissionais estrangeiros sem a devida reciprocidade. A FICENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, e o movimento Engenharia pela Democracia têm articulado ações tanto no Congresso Nacional como entre as entidades de classe para propor mudanças. E para falar sobre isso, nós hoje recebemos o engenheiro Henrique Ludovici, que foi presidente do CREA Distrito Federal, presidente do CONFEA, inclusive eleito o mais jovem da história. Bem-vindo! Muito obrigado, Camila. Estamos à disposição para conversar sobre todos os temas que envolvam a nossa área tecnológica no Brasil. Ludovici, a Lei 5.194 caducou? E o que você acha desse projeto de lei 1024? Essa Lei 5.194 há muito precisa de uma atualização, principalmente para que nós possamos ter uma representação de cada unidade da federação no plenário do Conselho Federal. Isto é um consenso. Desde que tivemos a Constituição Nacional em 88, o sistema, as entidades e as nossas lideranças têm debatido a atualização da Lei 5.194 para que nós tenhamos a representação de todas as unidades da federação e também das profissões vinculadas ao sistema. É importante deixar bastante claro que este projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional 1024/2020 tinha este objetivo. E hoje temos um substitutivo que vai além daquilo que foi proposto inicialmente, e algumas dessas circunstâncias, as instituições e entidades, e mais que isto, as lideranças representativas, se posicionaram contra, junto ao deputado Rogério Correia, que é o presidente da Comissão de Tributação e Finanças da Câmara dos Deputados. Então a gente pode afirmar que não houve qualquer diálogo com a categoria para as mudanças ao projeto de lei 1024, certo? No que se refere efetivamente à representação de todos os estados, isso é um consenso. Queremos um plenário do Conselho Federal abrangente, com todo o Brasil lá representado. Mas existem algumas questões que foram introduzidas nesse último substitutivo que são casuísticas e nefastas e não devem ser aprovadas. E foi sobre isto que fomos conversar com o deputado Rogério Correia. Alguns desses temas, inclusive, jamais foram tratados em quaisquer congressos profissionais trienais que têm características deliberativas ou mesmo em fóruns nacionais do sistema. Portanto, essas decisões que lá estão inseridas no último substitutivo, as instituições se colocaram absolutamente contra. Perfeito, Ludovici. E um dos pontos principais, que é motivo de muitas críticas, é a total abertura do mercado aos profissionais estrangeiros sem uma política de reciprocidade. Quais as consequências dessa mudança? Não se pode admitir a abertura dos mercados brasileiros para seus equivalentes estrangeiros no Brasil sem as obrigatórias reciprocidades. O Brasil defende isto como soberania. As nossas instituições se manifestaram, deixando bastante claro que não se admite, literalmente, a abertura do nosso mercado sem que nós tenhamos espaço nesses países que eventualmente venham a se beneficiar dessa abertura. E o que você acha da proposta de aumento de mandato, da reeleição contínua e o fim da desincompatibilização para a eleição ao sistema CONFEA-CREA? Somos absolutamente contrários. E todas as instituições, dezenas delas, e as personalidades que assinaram os documentos se manifestaram nessa direção. Não concordamos com a ampliação dos atuais mandatos, seja para presidente do Conselho Federal ou mesmo para presidente dos CREAs. Como também, efetivamente, não há razão para que, neste momento, tenhamos os futuros mandatos ampliados. Menos ainda que não existam prazos de desincompatibilizações para aqueles que, porventura, quiserem se candidatar à reeleição. E mais ainda, não podemos nos contentar com uma proposição que não trata da perspectiva de apenas uma reeleição, permite reeleições contínuas,
devemos literalmente exigir que na continuidade da tramitação deste projeto de lei na Câmara, todos esses fatos sejam corrigidos, porque não há nenhuma decisão no âmbito federal das nossas instituições, nos seus respectivos fóruns representativos, principalmente nos congressos de profissionais, que autorize esta modificação, esta manifestação. Portanto, defender isto é casuísmo, defender isto é absolutamente antidemocrático. Perfeito, Ludovice. E você acumula uma vasta experiência no sistema Confeia-CREAS, sendo o presidente que primeiro fez um banheiro feminino no plenário do Confeia, não é? E também que comprou carros para as fiscalizações dos CREAS, sedes próprias para os CREAS. E aí tem um ponto importante nesse projeto de lei que vai de encontro a isso, vai contra isso, que é exatamente o fortalecimento das entidades. Pelo contrário, o projeto de lei propõe um enfraquecimento das entidades de classe. O que você acha sobre isso? Nós defendemos o fortalecimento das nossas entidades, dos nossos sindicatos e acreditamos que a colocação na legislação de 15% da receita das ARTs para todo esse conglomerado de instituições que nos representam é extremamente importante e necessário para a representatividade das nossas profissões durante o século XXI. Devemos, inclusive, relembrar que, no passado, nós tínhamos circunstâncias realmente diferenciadas. As mulheres, poucas, faziam engenharia ou migravam para a área tecnológica e o sistema, lá atrás, na década de 80, ainda não estava preparado para recebê-las como profissionais de engenharia ou da nossa área tecnológica. E aqueles mandatos foram necessários para que nós pudéssemos adaptar o sistema. Vale dizer que até 1994, o sistema não tinha no seu plenário, no auditório, banheiros femininos. Nossa. Nós tivemos, naquele tempo, que quebrar os banheiros masculinos e abrir a possibilidade de termos banheiros masculinos e femininos para que as mulheres se sentissem mais confortáveis quando passassem a assumir mandatos, como de fato aconteceram, como conselheiras federais e presidentes de CREAS pelo Brasil inteiro. Portanto, foi extremamente importante que o sistema, a partir da Constituição de 88, teve a visão de se integrar a uma nova realidade. Mais que isto, o movimento das mulheres, literalmente no mundo e particularmente no Brasil, fez com que hoje estejam em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as atividades e são extremamente importantes para o fortalecimento da área tecnológica do Brasil, particularmente da engenharia e da agronomia. Falando nas entidades de classe, no fortalecimento das entidades de classe, nós temos uma pauta em comum, que é a luta pelo salário mínimo profissional, que a gente viu que fora congelado pelo STF recentemente, e agora é uma luta pelo reajuste dele e também pela inclusão dos estatutários que até então não têm sido contemplados. Mas há um outro ponto fundamental que tem a ver com o projeto de nação, que é engenharia como carreira de Estado. O que você pensa sobre isso? Para que nós atraiamos os jovens para as profissões da área tecnológica, precisamos ter nos setores públicos carreiras que contemplem os salários máximos até o salário mínimo profissional devidamente corrigido. E que isto se rebata literalmente no setor privado. Nós precisamos de um país com área tecnológica forte, com novas gerações produzindo, para que possamos competir no cenário internacional. A engenharia reúne conhecimentos científicos, habilidades técnicas e expressões da criatividade que equacionam e resolvem problemas complexos e, eventualmente, podem sistematizar soluções inovadoras para grandes circunstâncias que envolvem o futuro da nação. E, Ludovice, a gente vê muitas vezes até concursos públicos com vagas para engenheiros, sob o apelido de analista, né? E com salários ínfimos, chegando até R$ 1.500 por mês. Como é possível combater essa precarização na área da engenharia? O Brasil precisa assumir a responsabilidade de defender a sua área tecnológica, a sua engenharia. Nenhum país desenvolvido com soberania se colocou sem que tivesse uma forte engenharia. O Brasil precisa retomar todo aquele conceito que gerou um desenvolvimento na década de 70 do século passado, assim como também já no século XXI, nos anos em que alcançamos crescimentos de 5,7%, 6,4%, 7,5% ao ano, que foi motivada pela engenharia brasileira, pela produção da área tecnológica no Brasil. Para que isto ocorra,
nós precisamos literalmente dar ênfase como carreiras atraentes para a juventude nacional. E Ludovice, o que você acha, então, que são as pautas principais da engenharia em termos salariais, por exemplo, de valorização profissional? Precisamos de carreiras de Estado valorizadas, precisamos que os engenheiros recebam o salário máximo e o salário mínimo profissional, precisamos ainda atrair a juventude para a área tecnológica e, mais que isto, demandamos que o Brasil trate a sua engenharia como prioridade. As nações mais competitivas do planeta literalmente produzem engenharia, transformam ciência em tecnologia, em conhecimento e alavancam os indicadores de qualidade de vida dos seus povos e colocam os seus produtos no cenário internacional de forma absolutamente competitiva. Portanto, defender a engenharia brasileira não é uma questão meramente corporativa, é a defesa da viabilidade de um projeto de nação desenvolvido, soberano, inclusivo, que contemple a justiça social e respeite o meio ambiente. Perfeito, Ludovice. E aí a gente está vendo agora o lançamento de várias políticas públicas que envolvem a engenharia, né? Como que a engenharia pode estar mais atuante, participativa e também na geração de emprego e renda para a área? Temos assistido isto, Camila, porque nos últimos tempos, todas essas políticas que eventualmente buscam atender às demandas da população mais simples, mais humilde, mais pobre no contexto social brasileiro, dependem da engenharia. As políticas habitacionais que estão levando residências àqueles que ainda não tinham, as políticas que eventualmente permitem que as pessoas acessem a energia elétrica, a água tratada, o esgoto tratado, tudo isso depende de engenharia e interfere na qualidade de vida, interfere na saúde pública, melhoram as condições, inclusive, da alfabetização, porque se nós levamos a energia aos rincões brasileiros mais distantes, permitimos que os lavradores, que os trabalhadores rurais, aqueles que efetivamente não têm tempo de participar da escola durante o dia, possam, com a luz acesa, assistir aulas durante a noite e reduzir drasticamente o indicador ou os indicadores de analfabetismo no Brasil. Se nós efetivamente temos a energia elétrica espalhada no país, nós melhoramos a saúde pública, porque passamos a ter condições de ter tomadas para colocar refrigeradores que guardem vacinas, que melhoram a vida do povo brasileiro, dão longevidade à nossa população e, mais que isto, saúde. Portanto, todas as áreas, literalmente, para que evoluam, necessitam do que é produzido pela engenharia brasileira. E isso precisa ser conscientizado, não apenas a nossa população, mas os nossos governos, sejam eles federal, estaduais ou mesmo municipais. A defesa da engenharia é projeto de país. Perfeito, Ludovice. E aí eu queria saber, vamos voltar agora ao projeto de lei 1024. Você esteve no encontro com o deputado federal Rogério Correia, que agora é relator do projeto, né? Junto com outras entidades, como a FICENG, a Engenharia pela Democracia. Quais foram os encaminhamentos ali? Há uma perspectiva otimista? O que você acha sobre isso? O deputado Rogério Correia recebeu, literalmente, dezenas de instituições, lideranças da área tecnológica na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e foi extremamente receptivo. Ele ouviu todas as ponderações, 2 documentos que lá foram encaminhados, um deles assinado por essa coleção de instituições e entidades, entre elas a NGD e a FICENG, e um outro coassinado por 5 ex-presidentes do Conselho Federal, que, na verdade, tinham um arcabouço comum. Incluindo você nesse manifesto. Incluindo todos os que efetivamente se dispuseram a assinar. E nós, literalmente, apresentamos a ele. O deputado foi receptivo, disse-nos que vai convocar uma audiência pública para tratar do tema no âmbito daquela comissão e permitir que as diversas correntes de pensamento se manifestem, o que é extremamente positivo e democrático. Acreditamos que o projeto de lei, com a abertura que será concedida pelo Congresso Nacional em termos de participação, será literalmente a resultante adequada de todas as lutas da área tecnológica e da engenharia do momento, para que nós possamos ter uma legislação 5.194 atualizada e que responda às demandas dos profissionais, empresas e de toda a área tecnológica do Brasil durante o transcorrer desse século.
Perfeito. Lembrando que audiências públicas são espaços de participação social em que a sociedade, entidades colocam suas opiniões de propostas de mudanças, alterações e sugestões. E aí, nesse sentido, Ludovice, que encaminhamentos ou que propostas podem ser levadas à audiência e como a própria categoria pode se engajar nesse movimento? Na audiência realizada no dia 28 de maio, na Assembleia Legislativa, com o deputado Rogério Correia, as dezenas de instituições e personalidades capitaneadas pela EGD e pela FICENG manifestaram seus posicionamentos. Vale dizer que ainda existia um segundo documento assinado por 5 ex-presidentes do Conselho Federal que reforçavam esses pontos de vista. Não concordamos com a abertura dos mercados brasileiros aos equivalentes estrangeiros sem as obrigatórias reciprocidades. Admitir menos que a igualdade em relação à presença de estrangeiros no Brasil, porque exigimos a reciprocidade, é de fato desvalorizar a nossa consciência de cidadania. Manifestamos-nos contra a ampliação dos atuais mandatos para presidentes do CONFEA e dos CREAS. Não concordamos com reeleições contínuas e muito menos que não existam prazos de desincompatibilização para aqueles que, porventura, venham a se candidatar à reeleição. Isso é justo, democrático, evita problemas de ordem judicial e permite que uma maior participação das categorias nos processos democráticos do sistema CONFEA, CREAS, Mútua, entidades nacionais. Perfeito, Ludovice. Você falou um pouco das reivindicações contrárias, né, a esse projeto de lei e qual que é o posicionamento propositivo que poderia melhorar a Lei 5.194 de 1966. Nós precisamos que todo o Brasil esteja representado no plenário do Conselho Federal. Precisamos ter um conselheiro federal por estado. Precisamos ter as nossas profissões, as nossas instituições de ensino lá também presentes. Desejamos mais que as eleições continuem sendo diretas para presidente do CONFEA e para conselheiros federais. Que os CREAS também tenham eleições diretas para os seus presidentes, mas que as representações nos conselhos regionais continuem sendo via entidades, para que nós possamos fortalecer essas organizações, associações, clubes, sindicatos, institutos, sociedades que representam a área tecnológica do Brasil nos CREAS, nos estados e contribuem para o desenvolvimento local, regional e inclusive nacional. Perfeito, Ludovice. Estamos aqui encaminhando para o final do nosso programa e aí eu queria que você falasse sobre o futuro, sobre a defesa da engenharia e as suas considerações finais. O Brasil tem um compromisso com a sua área tecnológica. A competitividade do país, a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Todas as circunstâncias que envolvem as disputas internacionais passam literalmente pela capacidade de produção, pela utilização da inteligência artificial e tudo isto tem vínculos com a nossa área tecnológica, com a nossa engenharia. O Brasil já demonstrou em diversas fases do nosso desenvolvimento que sempre que enfatizamos a área tecnológica, a engenharia e a agronomia, o país progrediu, o país teve taxas de crescimento importantes, o país incluiu a sua população na economia, o país melhorou a qualidade de vida do seu povo e, mais que isto, teve presença internacional que orgulhou ao povo brasileiro. Portanto, defender a engenharia brasileira no futuro e no presente é literalmente um compromisso de vida das gerações que construíram o país até este momento, até este estágio. Nós precisamos mais. O Brasil já demonstrou a sua capacidade. Nós precisamos continuar neste diapasão para que a população nacional possa usufruir dos benefícios do desenvolvimento que a engenharia proporciona e nós possamos vir a ser um dos países com melhores indicadores de qualidade de vida no planeta. Este é o desafio do século XXI, é o desafio do Brasil, é o desafio da nossa área tecnológica. Obrigada, Ludovice. Tem algo que você gostaria de falar, que a gente não conversou aqui hoje, que você quer falar para a categoria, para os nossos internautas, ouvintes e telespectadores? Agradecer aos profissionais da área tecnológica e parabenizá-los por assumirem a responsabilidade de conduzir tão importante segmento em momentos difíceis da nossa República e particularmente do cenário internacional. Nós acreditamos que todos aqueles que estão comprometidos
com o desenvolvimento nacional, social, econômico e soberano, tem responsabilidades com as futuras gerações. E a engenharia e a área tecnológica são fundamentais para que nós alcancemos os indicadores que o Brasil precisa para ter orgulho e melhorar a vida do seu povo. Muito obrigada, Ludovice. Sua presença aqui foi fundamental para a gente ter acesso a algumas informações que ainda estavam escamoteadas e para ter uma compreensão melhor do projeto de lei 1024. E eu quero lembrar a todos os engenheiros e engenheiras que fiquem atentos e acompanhem a tramitação do projeto de lei 1024, que altera a principal lei que regula o exercício da profissão. Ela está em tramitação no Congresso Nacional e, como o Ludovice disse, será realizada uma audiência pública pelo deputado federal Rogério Correia. Acompanhem, fiquem atentos, procurem o grupo Engenharia pela Democracia, o sindicato do seu estado, a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, a FICENGE. Quero agradecer a audiência, as pessoas que nos ouvem, nos assistem e também lembrando que esta é uma produção do SENGE Rio, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Acesse as redes sociais do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, o SENGE Rio, compartilhe e divulgue entre os colegas. Muito obrigada, Ludovice, e até a próxima. Muito grato, Camila. Até a próxima.